Imagine descobrir que o seu irmão morreu e, ao chegar no hospital onde o corpo está, encontrar um desconhecido decidindo que o corpo dele deve ser transformado em cinzas em menos de 48 horas, sem autópsia, sem despedida. Um homem desce de um avião depois de cruzar a Cordilheira dos Andes. Ele não estava na Argentina a passeio. Ainda no Chile, ele recebeu a notícia triste de que o irmão tinha falecido. Então pegou o primeiro voo que deu. Do aeroporto, ele foi direto para a clínica onde o corpo estava. E é ali na clínica que esse homem fica frente a frente com um sujeito que ele nunca tinha visto na vida. E descobre ali que aquele era o homem desconhecido para ele que tinha se casado com o irmão recém-falecido. Legalmente, então, aquele estranho era agora a pessoa mais próxima do irmão dele. Era ele, inclusive, quem ia assinar os papéis e decidir o que ia acontecer dali para frente. Mas o que colocou esse caso aqui nas páginas de True Crime foi justamente o que aconteceu depois desse encontro aí no hospital, porque um deles tomou uma atitude que ia fazer com que a justiça levasse anos para, enfim, revelar o que realmente tinha acontecido naquele quarto de UTI. E olha, eu vou te dizer que quando eu comentar a justificativa que foi dada para tudo, vocês vão falar, é insólito demais. Eu sou Marcos Campos e o caso de hoje é um mistério médico. Como que um homem de 58 anos com boa saúde, assim, um estado bom, sob controle de saúde, entra num hospital, assim, do nada, vai pra UTI, fica 27 dias piorando ao invés de melhorar, tem uma melhora ou outra, depois uma recaída, sem que os médicos conseguissem identificar o que estava acontecendo? Os médicos achavam até que poderia ser uma complicação do HIV, porque ele era portador, mas estava tudo sob controle. Depois eles pensaram numa falência renal inexplicável, mas a verdade estava mesmo escondida em 10 discos de câmeras de segurança que revelariam algo que ninguém ali naquele hospital suspeitava. Então já se ajeita, fica confortável, porque a gente vai investigar tudo isso nos mínimos detalhes. A Cama 11. Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque. Ele era um chileno de 58 anos que tinha deixado Santiago, no Chile, para construir a vida em Buenos Aires. Construir não, né? Recomeçar, eu diria. A família dele, que ficou lá no Chile, tinha um bom nível socioeconômico, mas a rotina do Roberto na Argentina era assim das mais simples, sabe? Tipo, ele trabalhava num call center de uma companhia aérea americana e dividia um apartamento na rua Tames, no bairro Vila Crespo, com a mãe dele, a dona Raquel. A vida dele estava literalmente repartida entre 2 países. O dia a dia com a mãe ali em Buenos Aires e o patrimônio, o irmão e um amigo de confiança que administrava todos os bens, não é? Lá em Santiago. Roberto, como eu disse há pouco, era portador de HIV. Só que, e isso é importante, a doença estava completamente sob controle. Ele fazia o tratamento direitinho e a carga viral era indetectável, o que os próprios médicos confirmariam mais tarde em juízo, inclusive. Do ponto de vista clínico, então, o HIV não apresentava risco nenhum naquele momento da vida dele. Entre abril e maio de 2019, o Roberto conheceu um homem pela internet, por um aplicativo de namoro. Ele era Guillermo Germán Bergelli, um argentino nascido em Mendoza, podólogo de profissão, dono de um consultório no bairro Recoleta, que, segundo consta, é uma das regiões mais nobres lá de Buenos Aires. A relação então começou à distância, mas andou bem rápido. Em menos de 1 ano desde o primeiro contato, Bergelli já tinha se mudado lá para o apartamento da Vila Crespo para morar com o Roberto e com a dona Raquel. E no dia 16 de setembro de 2019, uns 4 ou 5 meses depois de se conhecerem, os dois se casaram num centro de gestão comunal de Recoleta, o equivalente a um cartório de bairro, sabe? Bom, eles se casaram em tempo recorde, não é? Mas por que será que havia tanta pressa assim? Apesar da pressa, o casório foi feito com muita discrição. Cláudio, o irmão do Roberto, que morava lá no Chile e estava meio que distanciado do irmão nesse período aí da vida dele, só ficou sabendo, inclusive, que o irmão tinha casado quando o casamento já tinha acontecido. Ele ficou sabendo por terceiros, mas só conheceu o cunhado mesmo lá no hospital, como eu disse na introdução.
E aí, exatamente 3 meses depois dessa cerimônia, no dia 16 de dezembro de 2019, o Roberto deu entrada no sanatório Anchorena, lá em Recoleta mesmo. E aqui cabe um detalhe, não é? Porque lá na Argentina eles usam sanatório aí para chamar um hospital particular, tá? Não tem nada a ver com o que a gente... Enfim, com o significado que a gente dá para essa palavra aqui no Brasil. E olha, presta bem atenção nisso, tá? Porque 2 dias antes, o Roberto tinha acabado de receber alta de uma internação anterior. Não era a primeira vez, então. Em outra sede do mesmo hospital, tá? Ou seja, a saúde daquele homem já vinha dando sinais ali que não ia muito bem, não. Havia algumas semanas. E ninguém sabia dizer o porquê exatamente. Bom, na entrada, os médicos registraram deterioração do sensório. Que sensório aí, galera, explicando aqui bem rapidinho, é um termo médico para o nível de consciência, tá? O quanto a pessoa está acordada, lúcida e responde ao que acontece em volta. Além de insuficiência renal, desorientação, dificuldade para andar e alteração na fala. Tudo isso foi notado ali naquela entrada. Então ele foi direto para terapia intensiva, para UTI, e ele ficou então na cama 11. Os médicos viraram o paciente do avesso, entre aspas, tá? Tentando descobrir o que estava acontecendo com ele, o que ele tinha na verdade. Só que nada. A suspeita natural seria o HIV, claro. Só que os exames descartaram essa hipótese logo de cara, porque a carga viral seguia indetectável. Então eles tiraram o antirretroviral, procuraram infecção, colocaram o Roberto em diálise. E no meio dessa procura aí aconteceu uma coisa que na hora pareceu uma boa notícia. No dia 23 de dezembro, o Roberto apresentou uma melhora real do quadro clínico. Mas 3 dias depois, no dia 26, ele despencou de novo e dessa vez ele nunca mais se recuperou. A partir dali, foi uma ladeira, pior atrás de piora, sem que nenhum exame apontasse uma doença capaz de justificar aqueles sintomas e aquilo que ele estava sentindo. E o tempo todo, ali do lado dele, estava o marido recém-casado. Ele visitava, acompanhava, conversava com a equipe, ficava ali tentando entender o que estava acontecendo. Tudo aparentemente dentro do que se espera realmente de um companheiro dedicado, não é? Na manhã do dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 7 horas, depois de 27 dias internado, Roberto Guzmán Jaque faleceu. O quadro final, uma acidose metabólica que os médicos não conseguiram reverter, arritmias, distúrbios na condução cardíaca, insuficiência renal, ou seja, praticamente uma falência múltipla de órgãos, não é? E até aqui, olhando de fora, nada chamaria a atenção de ninguém, não é? Um paciente grave que não resistiu depois de quase um mês na UTI, com sintomas assim bem peculiares. Por tudo isso, é bem provável que essa história seria enterrada junto com o Roberto. Só que, ou melhor dizendo, mas tem sempre o mas, não é? O Roberto não foi enterrado. Às cinzas. Quando o Roberto morreu, quem assumiu a papelada toda foi o marido dele, o Bergelli. Como cônjuge, ele tinha direito legal de assinar os documentos, decidir o destino do corpo. E a decisão que ele tomou foi cremar. Então, apenas 2 dias depois da morte, o corpo do Roberto já tinha virado cinzas, sem que ninguém da família fosse consultado sobre isso. O Cláudio, o irmão, declarou depois que tudo foi feito tão rápido que familiares e amigos que estavam vindo lá do Chile simplesmente não conseguiram chegar a tempo da despedida. E antes que você levante aí uma dúvida, não existe em nenhuma fonte do caso, pelo menos as que eu encontrei, um registro de que o próprio Roberto tivesse manifestado o desejo de ser cremado. Nem em documento, nem em depoimento para alguma pessoa que contou isso. Foi uma escolha, então, aparentemente, só do marido dele. E teve uma cena desses dias aí que o Cláudio guardou e que anos depois ele contaria sob juramento. Logo depois da cerimônia de despedida, ele ouviu o Bergelli discutindo com a dona Raquel, ou seja, a mãe do Roberto, a mãe dele, que morava lá junto com o casal. E nessa discussão ele estava dizendo que já tinha tudo resolvido para fazer uso dos bens que o Roberto tinha deixado lá no Chile. O corpo tinha acabado de virar cinzas e o viúvo já estava ali com a papelada do patrimônio encaminhada. E foi exatamente isso que o Cláudio declarou ter estranhado. Diante da morte do marido, aquele homem parecia mais preocupado com os bens do que abalado propriamente dito. Claro que para a família isso soou muito mal, mas também poderia ser somente a maneira do homem lidar com o luto, não é? Isso é subjetivo de certa maneira, cada um reage ali de um jeito, não é? De
Seja como for, dentro lá do sanatório, hospital, Anchorena, o chefe da terapia intensiva também não estava conseguindo virar essa página, digamos. Porque para ele não fazia sentido nenhum que aquela melhora repentina do Roberto entre os dias 23 e 26 de dezembro, né, simplesmente tivesse terminado assim de uma maneira tão inesperada, abrupta. E foi assim que aconteceu uma cena rara. A família da vítima, a mãe, o irmão e o próprio hospital foram então à justiça denunciar uma morte duvidosa, suspeita para eles. Ou seja, eles já tinham juntado assim os pauzinhos, não é? Juntado uma peça aqui, outra colar e falando, peraí, tem uma coisa esquisita aí, não é? O cara melhora e do nada falência múltipla assim dos órgãos. Não tô dizendo que essa foi a causa oficial da morte, mas pelo que foi descrito aí, né, o corpo estava assim extremamente debilitado. Assim, no dia 4 de fevereiro de 2020, já 3 semanas depois da morte, se abriu a causa penal nas mãos do juiz Diego Slupski. Só que o juiz e os investigadores herdaram um problema gigantesco aí. E eu quero que você entenda o tamanho desse problema aí, tintim por tintim, tá? Uma suspeita de envenenamento, que é o que eles estavam ali em mente naquele momento, a prova disso é a autópsia. Você abre o corpo, então faz um exame toxicológico ali e encontra ou não uma substância. Aqui, no entanto, não existia corpo, não é? E as cinzas do Roberto não podiam contar qualquer história. Se tivesse havido um crime, o autor tinha conseguido, com meia dúzia de assinaturas ali, destruir a principal evidência antes mesmo de existir uma investigação. Isso, eu acho que eu nem preciso dizer, era mais um ponto para a família desconfiar de tanta pressa nessa cremação, não é? Todo mundo naquele expediente lá do hospital, na verdade, desconfiava que aquela morte não tinha sido natural, assim. Pena que só desconfiaram depois que já era tarde demais, não é? Mas, como a gente sabe, desconfiança não é suficiente para colocar alguém atrás das grades, não é? Levar um julgamento. Faltava uma prova e, pelo menos nesse momento, parece que a prova tinha saído pela chaminé de um crematório. Mas, aparentemente, vai vendo, os 10 discos. A primeira porta que os investigadores abriram foi o prontuário médico dele. Durante os 27 dias de internação, o Roberto tinha passado por uma série de exames de sangue e de urina. E esse material, diferente do corpo, estava guardado. Quando os peritos debruçaram em cima desses exames, então, eles encontraram duas coisas que não tinham nenhum motivo para estar ali: presença positiva de metanol no organismo e cristais de oxalato na urina. Esse é um achado clássico, entre aspas, tá? Porque cristal de oxalato da urina, ou na urina, melhor dizendo, é a assinatura que o etileno glicol deixa quando o corpo tenta metabolizar ele. Metanol e etileno glicol, se esses nomes não te dizem nada, eu preciso traduzir, porque eles são chamados de álcoois pesados, substâncias que você encontra em solvente e em anticongelante de carro. Os peritos do corpo médico forense, analisando aí o prontuário inteiro, concluíram que o quadro do Roberto batia exatamente com intoxicação por esse tipo de substância. Segundo uma médica declarou no processo, os álcoois pesados aí eram os únicos capazes de causar efeitos tão graves quanto o que estavam registrados ali. Agora, tem uma pergunta óbvia, não é? Como um homem deitado numa cama de UTI, inconsciente, entubado, cercado de profissionais de saúde, tinha anticongelante circulando nas veias dele? Só podia ser alguém colocando de alguma forma no organismo dele, não é? A pergunta era como, e a resposta estava gravada lá dentro daquele quarto. Porque o quarto do Roberto, onde ele passou ali todo esse tempo internado, tinha câmera de segurança. E aqui entra um dado do portal oficial lá do Ministério Público argentino. Foi depois de uma denúncia feita por uma enfermeira que a justiça conseguiu acessar esses vídeos. O hospital lá em Anchorena entregou todo o material. 10 discos compactos de gravação incorporados ao expediente e analisados pela divisão de homicídios da polícia lá da cidade de Buenos Aires. Horas e horas de imagem de um quarto de hospital onde quase nada acontece. A enfermeira entra, confere, sai, o médico entra, faz uma anotação ali, sai também. E aí, no meio dessa rotina, os investigadores começaram a perceber um padrão que se repetia. O mesmo visitante que entra no horário de visita, espera os momentos em que fica sozinho com o paciente da cama 11 e mexe no soro. Esse visitante era quem? Um docinho para quem adivinhar. Guilhermo Bergelli, o maridão.
Os investigadores deram play em todos esses vídeos aí. O que eles viram não foi um marido em luto, mas um homem operando com frieza, cálculo de um cirurgião, trocando bolsas de soro à luz do dia. Em alguns registros, ele tira a bolsa que está conectada ali nas veias do Roberto, pendura no lugar uma que ele mesmo tinha trazido dentro de uma mochila. Já em outros momentos, ele troca as bolsas que estão ali nas mesas. Sabe aquelas mesinhas que ficam ali no quarto com, enfim, medicamentos, luvas, tudo mais que a enfermeira deixa ali, de repente dá uma saidinha e fica ali. Então ele pegava e trocava as bolsas ali de soro. E detalhe, as bolsas de soro que ele carregava na mochila eram embalagens de soro furtadas do próprio hospital, que ele depois enchia com as substâncias tóxicas e trazia de volta lá para a UTI, idênticas aos olhos ali de qualquer um, as bolsas legítimas do hospital. O auto de processamento ao qual o site argentino Infobae teve acesso detalha cada uma das aparições dele nos vídeos. E eu vou te contar aqui essa sequência, tá? Porque é ela que revela a frieza, né? Como ele agiu de modo calculista ali naquele quarto. Foram pelo menos 13 manipulações registradas em câmera, concentradas no intervalo aí de apenas 10 dias. A primeira do dia 2 de janeiro de 2020, às 18h47, quando o Bergelli troca um soro que estava na mesa de insumos pelo que ele levou. No dia 3, já às 17h39, ele faz a jogada mais fria de todas. Ele tira um soro da mochila e deixa na mesa de insumos no meio das bolsas legítimas, armando a arapuca para que uma enfermeira, evidentemente sem saber, trocasse as coisas ali. No dia 4, já por volta das 6 horas, ele troca o soro que estava conectado em Roberto. No dia 5, ele age 2 vezes. Ao meio-dia e 56, troca o soro e entre 2h22 e 2h30, ele manipula as válvulas das vias. Ou seja, de repente, para aumentar ali o gotejamento, né, do soro. No dia 6, por volta das 4h28 da tarde, ele mexe no soro de novo. Já no dia 7, também por volta das 4h40, faz outra troca. Já no dia 8, às 7h26 da noite, ele substitui a bolsa do marido por uma que veio na mochila dele. E no dia 9, às 15h para as 2 da tarde, ele troca mais uma vez. Aí então chega o dia 10 de janeiro, que é o dia com mais registros. Entre o meio-dia e pouco e antes das 10 da noite, o Bergelli trocou o soro 3 vezes, sempre por bolsas que ele mesmo trazia. No dia 11, às 15h56, ele fez o que seria aí a última troca registrada, porque na manhã seguinte, por volta das 7 horas, o Roberto faleceu. Cara, é evidente que ele tava ficando impaciente, não é? Angustiado porque o cara não morria. Bizarro demais. E olha só o alcance do que a justiça concluiu no final. As câmeras cobrem os dias 2 a 11 de janeiro, tá? Mas a sentença deu como provado que o fornecimento intravenoso das substâncias aconteceu ao longo de toda a internação, de 16 de dezembro a 11 de janeiro. Aquela piora do dia 26 de dezembro, lembra? Que os médicos lá não conseguiam explicar, estava dentro do período que a justiça atribuiu ao envenenamento. Agora uma pergunta justa aqui. Se colher sangue e urina é uma rotina de qualquer UTI, por gentileza, se tiver algum profissional desse meio que trabalha, né, que tem muito mais experiência, comenta. Eu acho que faz parte da rotina colher ali, né, os exames do paciente sempre. Então como é que ninguém viu o veneno nos exames enquanto o Roberto ainda estava vivo com essas nuances de melhora, piora, melhora, piora? Bom, essa resposta pode ser gigantesca, mas assim, resumidamente, conforme o que foi divulgado, isso poderia estar no tipo de exame, porque metanol e etilenoglicol não aparecem nos papéis dos exames de rotina que são feitos ali, né, no dia a dia para ver a evolução do quadro do paciente. Então não deu para flagrar essas substâncias aí, porque era preciso pedir um exame toxicológico específico, né, procurando a substância que eles tinham, sei lá, desconfiança. Só que ali, como a gente viu, ninguém desconfiava de envenenamento. Os médicos procuravam uma doença. Talvez ali pelo viés, né, das questões de saúde que ele já tinha, muito embora a saúde dele tivesse sob controle. Dito isso, teve gente ali dentro que chegou perto de desconfiar, no entanto, tá? Mas parece que não aconteceu. Mas veja, uma enfermeira contou que numa dessas ocasiões ela percebeu que uma bolsa que ela mesma tinha instalado tinha sido trocada. E ela reportou isso aí para os superiores. Outros médicos e enfermeiros relataram situações em que viram Bergelli saindo do quarto, meio esquisito assim, e esses episódios também foram informados à chefia. E aqui fica uma pergunta desconfortável, né, que as fontes do caso, infelizmente, nunca responderam. Por que esses alertas não meio que
travaram tudo ali na hora. O que se sabe é que os relatos ficaram como registros internos e que foi só depois da morte, quando o chefe da UTI juntou as peças, que aquilo tudo virou uma denúncia. Essa é uma das pontas que essa história deixa em aberto, lamentavelmente, não é? Agora, convenhamos, né? Comenta o que você acha sobre isso. O que o tribunal conseguiu estabelecer, cruzando as datas, é que as manipulações captadas pelas câmeras ali se correlacionavam com a deterioração clínica do Roberto. Nas palavras do falo, que é aí como os argentinos chamam a sentença judicial, a manobra realizada por Bergelli foi determinante na morte do Guzmán Jaque, ou seja, do marido dele. Manobra no sentido assim, tudo que ele fez, né? Tudo, enfim, a arquitetura do crime, digamos. Gente, aguenta aí porque eu já tô chegando na parte que vocês vão falar assim, cara, é surreal. Tem ainda a suspeita levantada pelos investigadores de que o envenenamento pode ter começado antes mesmo dessa internação aí, tá? Lembra da alta daquela internação anterior, né, que aconteceu dias antes aí dele ser internado pela última vez? Para os investigadores, é possível que o Bergelli já estivesse envenenando o marido antes da entrada na UTI. No entanto, isso nunca foi provado, tá? Justamente porque o corpo não existe para poder corroborar essa investigação e fica registrado então como uma outra ponta solta, que não se amarrou a nada nesse caso. E tem mais um elemento que a equipe médica levou para o processo e que fecha esse quebra-cabeça de um jeito bem arrepiante, eu diria. Durante a internação, numa conversa com os médicos, o Bergelli soltou que se o Roberto for ficar impossibilitado com alguma sequela complicada, olha, eu prefiro que ele morra. Na hora, aquilo ali foi recebido como um marido angustiado, desabafando, né? Um cara exausto com toda aquela situação, um mês de internação. A conversa meio que passou e ninguém pensou mais nisso. Mas agora eu acredito que todo mundo deva olhar pra isso aí e se arrepiar, como eu disse, né? Haja ato falho ou, sei lá, a cordilheira. Muito bem, abduzidos. Certo até aí. Mas tem uma pergunta aí que precisa ser respondida, né? Pelo menos é a pergunta que norteia um caso criminal. Por que esse sujeito quis fazer isso? O que faz um homem envenenar o próprio marido recém-casado, gota a gota durante dias, vendo o marido sofrer, né? Sem qualquer vontade de parar, de recuar com esse intento assassino? A resposta que a investigação encontrou tem cifra e clichê. Cerca de 300 mil dólares. Lembra que eu te falei que a vida do Roberto estava repartida entre dois países? Pois é, do lado chileno que mora o motivo, digamos. O patrimônio dele incluía um apartamento em Santiago avaliado em 200 mil dólares e um fundo comum de investimento de cerca de 100 mil dólares, guardado numa conta do Banco Security. Com o casamento então de setembro de 2019, o Bergelli tinha virado no papel o herdeiro de tudo isso. Para a justiça argentina, esse foi o motivo do crime, tanto que a acusação incluiu entre os agravantes a cobiça. Mas olha, pelo que vem à frente aí, o assassino não esperava, viu? Vai vendo. A apuração não parou nas câmeras. O juiz mandou fazer buscas no apartamento do casal lá na Vila Crespo, onde foram apreendidas bolsas com medicação, também pastas de receitas médicas em nome do Roberto, um notebook e um celular, e também no consultório de podologia do Bergelli, lá em Recoleta, de onde saíram mais elementos do processo, tá? Ou seja, essas buscas eles reuniram bastante coisas ali. Enquanto isso, Bergelli se mexia para receber a herança. Mas no final das contas, a única coisa que ele conseguiu de fato foi o seguro de vida da MetLife que o marido tinha. Segundo o Ministério Público, ele recebeu 68.750 pesos na conta bancária dele no dia 2 de abril de 2020, menos de 3 meses depois da morte. E segundo o Infobae, essa apólice aí nem tava no nome dele, tá? Tava no nome da sogra. O Grosso, que era o apartamento lá no Chile, aquele fundo de investimento, ele tentou tramitar como herdeiro. Mas é aí que entra a ironia que eu te falei, né? A ironia poética do caso. O plano inteiro de Bergelli tinha um furo que ele aparentemente não viu. Naquela época, o Chile ainda não reconhecia legalmente o casamento igualitário celebrado no exterior. O casamento, que fazia dele herdeiro na Argentina, não valia nada do outro lado da cordilheira. Bergelli matou o marido por uma herança que a lei chilena nunca ia entregar a ele. E dos 300 mil dólares, ficou só com 68 mil pesos de um seguro. E olhe lá,
Do lado argentino, ainda em 2020, a justiça proibiu Bergelli de sair do país e ele deixou Buenos Aires para se instalar em Mendoza, a província onde ele nasceu. A instrução do caso seguiu por 3 anos, que foram os anos da análise dos 10 discos, das perícias em cima do prontuário, dos depoimentos da equipe do hospital e também daquelas buscas que eu acabei de te contar aqui. E em 2023, o juiz do caso deu por encerrada essa parte da investigação e decretou a captura do Bergelli. Mas o Bergelli sumiu. Ele passou 2 meses foragido, até que a divisão de homicídios da polícia portenha, trabalhando aí junto com as forças de segurança lá de Mendoza e rastreando inclusive a atividade dele nas redes sociais, localizou e prendeu o fujão no dia 18 de julho de 2023, lá mesmo em Mendoza. Dali, ele saiu para esperar o julgamento preso e teve todos os bens bloqueados pela justiça. O soro benzido. É aqui que a gente chega na parte mais insólita desse episódio. O julgamento começou no dia 17 de março de 2025, diante de 3 juízes do Tribunal Oral Criminal número 5 lá de Buenos Aires. A acusação era pesadíssima, homicídio quadruplamente agravado, pelo vínculo matrimonial, pela alevosia, que é a covardia de matar quem não pode se defender, pelo uso de veneno e pela cobiça. Na lei argentina, esse enquadramento só admitia uma pena: prisão perpétua. E aí, diante do tribunal, Bergelli apresentou uma defesa que a imprensa argentina chamou de insólita. Ele admitiu que manipulou mesmo os soros. Mas calma, porque a explicação para essa admissão de culpa aí é uma das mais absurdas que eu já vi. Eu li a versão na fonte oficial da Justiça Argentina e mesmo assim, olha, eu precisei confirmar, reler, porque olha só, o Bergelli declarou que as bolsas que ele levava na mochila continham soro fisiológico benzido por um padre. Quando o promotor perguntou que substância era aquela, ele respondeu que era só uma solução fisiológica de limpar lente de contato, só que benzida. A explicação dele para o veneno? Fé. Numa segunda declaração, antes das alegações finais, ele completou o quadro dizendo que fazia uma imposição de mão sobre o corpo do marido e sobre os soros para transmitir a energia de cura. E para explicar de onde teria saído então os alcoóis pesados lá encontrados nos exames do Roberto, o Bergelli sustentou que o marido consumia entorpecentes e bebidas alcoólicas pra caramba e que ele nunca tinha contado isso porque não queria falar mal do morto. Ele disse ao tribunal que nunca teria coragem de matar ninguém, nem sequer um animal, que sempre confiou nos médicos e enfermeiros do hospital e que jamais imaginou que o marido fosse morrer. Caramba, olha, precisamos reconhecer que o cara é criativo, hein? Sobre o dinheiro, ou a defesa dele, né? Sobre o dinheiro, ele negou qualquer motivação econômica, afirmando que sempre viveu bem com o que ganhou e disse que só sacou o seguro da MetLife, aquele menor, porque a sogra não tinha conta bancária na Argentina. Ele garantiu que depois teria transferido o valor para ela. Não sei. E sobre a cremação, ele jogou a responsabilidade justamente em cima da dona Raquel. Disse que foi a mãe do Roberto que decidiu cremar o corpo e definir um velório só de 2 horas. E que ele, inclusive, era contra. Só que essa versão aí caiu rapidinho porque o Cláudio depois sob juramento e desmentiu o cunhado, dizendo que quem mandou cremar mesmo foi o Bergelli. O promotor foi direto. Para ele não havia dúvida nenhuma de que Bergelli intoxicava o marido porque queria a morte dele. Tudo foi buscado, planejado e sabido. No dia 28 de maio de 2025, depois de 8 audiências, veio a sentença: prisão perpétua. E a dona Raquel não estava lá para ver a condenação, viu? Isso porque ela morreu cerca de 2 anos depois do filho, bem antes do julgamento. Segundo Cláudio contou à justiça, morreu de tristeza, convencida de que Roberto tinha sido mesmo assassinado. A defesa recorreu, claro, mas em maio de 26, a Câmara Nacional de Cassação Criminal confirmou a perpétua. Para a justiça, o Bergelli desenvolveu um comportamento pré-ordenado e sistemático para matar, aproveitando que o Roberto estava inconsciente, entubado, sem nenhuma possibilidade de se defender. Pura covardia, frieza e intento assassino mesmo. E é isso que fecha a conta desse caso. Um homem que foi envenenado com anticongelante dentro de uma UTI 13 vezes em 10 dias. Na frente de uma câmera, o assassino não percebeu. O corpo virou cinzas em 48 horas, para que ninguém pudesse provar nada. E a prova veio assim mesmo, do sangue da urina que ele deixou nos laboratórios e de uma bolsa de soro que uma enfermeira estranhou. Assim, o Guilhermo Bergelli vai passar o resto da vida preso por um crime que financeiramente não rendeu para ele quase nada, porque a herança de $300 mil
nunca chegou às mãos dele. Mas eu preciso fazer um adendo aqui sobre esse negócio da perpétua. Eu não sou conhecedor da lei argentina, mas existe um limitador de tempo lá para poder pedir a condicional e dependendo da gravidade do crime, esse tempo pode ser indeterminado, tá? Seja como for, pelo menos no papel, pegou a pena máxima aí, não é? Roberto Guzmán Jaque tinha 58 anos. Entre o dia do casamento e o dia da morte pelo marido, passaram 3 meses e 27 dias, onde tudo que existiu e ele provavelmente não viu foi só a cobiça mesmo. Pois é, abduzidos, realmente só cobiça, né? Amor passou longe, dá a sensação, né, pela rapidez com que tudo aconteceu. Eu até fiz essa pergunta lá no começo, né? Por que será que tinha essa vontade toda de casar logo? Parece até que era um plano desde o começo, não é? Parece, né? Eu tô só fazendo uma inferência aqui, não tô acusando nada, mas sei lá, comenta o que você acha aqui. Eu agradeço imensamente a sua companhia, não esquece seu like, seu comentário, nem que seja um emoji, mas comenta sobre o caso. Se puder, se torne membro, ajuda muito nas produções. Beijo do Ruivo e até o próximo episódio.